Encontro 2 da nossa série de estudos Põe a ordem no seu mundo interior. O encontro de hoje é o encontro de número 2. Fuja da gaiola dourada. Eu quero ler com você Lucas capítulo 10, versículo 39 e 40. Diz assim: Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Você já parou para pensar ou já percebeu como a maioria das pessoas sempre está se queixando de que está muito cansada? Ou você mesmo já se sentiu em uma situação em que acaba dizendo para as pessoas de que você está cansado ou está fazendo muitas coisas? Porque senão pode parecer que se você não está atarefado como os outros, você não está fazendo nada útil ou que realmente importe. Como é que será que a gente chegou, né, nesse nível então, de como a gente falou no último encontro, de que fazer muitas coisas e ser superativo parece que nós estamos vivendo uma vida que vale a pena. Então, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre quem são as pessoas impelidas e sobre o que seria uma gaiola de sucesso que tem aprisionado muitas pessoas. No primeiro ponto, então, eu quero falar sobre a gaiola de sucesso e depois sobre os impelidos. No último encontro, falamos sobre o superativismo. E o que acontece na nossa sociedade hoje é que muitas pessoas estão dando atenção demais ao seu mundo exterior. Essa atenção ao mundo exterior faz com que muitas pessoas acabem vivendo segundo as métricas de sucesso ligadas ao mundo exterior. É número de seguidores, número de diplomas, riqueza, saldo bancário. Essas são métricas de sucesso do mundo exterior. E ao viver baseadas nelas, dizemos que essa pessoa então está presa em uma gaiola dourada. Ela pensa que está ali com ouro ao redor da sua vida, ou que a sua vida tem sido baseada em coisas que realmente são importantes, mas na prática o que ela acaba vivendo é uma prisão. Ela está presa por esses desejos dourados que têm cegado os seus olhos e a sua visão. De onde que isso vem? Da atenção demasiada dada ao mundo exterior. E a partir disso, de uma negligência ao mundo interior. Então, as pessoas que acabam vivendo dessa forma e se encontram presas em gaiolas douradas são aquelas que nós vamos chamar, aqui no encontro, nesse módulo, de pessoas impelidas. Então, pessoas impelidas são aquelas que vivem buscando satisfação, vivem as suas vidas em prol das compulsões, em prol dos desejos e das vontades que se manifestam no mundo exterior. Então, a pessoa se vê presa em uma gaiola de sucesso e ela passa a agir como uma pessoa impelida. É aquela pessoa que está sempre correndo atrás do próximo ganho, de uma próxima conquista, de novos níveis de aceitação social, novos níveis de percepção social. É aquela pessoa que está sempre buscando a próxima coisa. Quando ela alcança um desejo, ela quer a próxima. E ela é impelida por essas compulsões e por isso, uma pessoa impelida. Geralmente essas pessoas, então, acabam não pensando muito sobre as consequências das suas ações, porque o que é mais importante para elas é o alvo a qual elas estão buscando. E aí, por causa disso, não pensam muito nas consequências e o mais importante, quando vivemos dessa forma, passamos a não pensar também, ou a não levar em consideração se aquilo que estamos fazendo está ligado ou está de acordo com a vontade de Deus. E esse é o ponto talvez mais importante. As pessoas impelidas são aquelas que vivem por causa dos seus desejos e não buscando fazer a vontade de Deus. E o que nós queremos é que nenhum de nós, nenhum de vocês, seja uma pessoa impelida. Mas é normal que nós tenhamos características de pessoas impelidas em sua vida, ou em nossa vida. E vamos falar sobre isso mais para frente. Eu quero ler um texto que está lá em 1 Timóteo, no capítulo 6 e versículo 9, que vai falar um pouquinho sobre essa questão. Timóteo, capítulo 6, versículo 9 diz: Mas os que querem ser ricos caem em tentação. Você pode trocar o querer ser rico aqui por outras compulsões. Você poderia botar: mas os que querem ser famosos, mas os que querem ser muito conhecidos, terem prestígio, né? Caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Então, as pessoas impelidas acabam vivendo dessa forma que a gente viu aqui em 1 Timóteo 6,9. E a gente viu que acabam caindo em perdição e ruína, que é a consequência final de uma vida impelida. Veja só, as pessoas impelidas podem ser muito boas naquilo que elas fazem e podem ter diversas qualidades que são invejáveis.
Mas o ponto não é sobre quão bem elas fazem o que fazem, mas é o objetivo e o alvo ao qual elas estão buscando e alcançando, a forma como elas têm conduzido os seus propósitos de vida. E uma coisa é certa, uma vida impelida, uma pessoa que vive dessa forma, gerará consequências no seu futuro, ela terá consequências no seu futuro, seja cedo ou tarde. Para alguns, a consequência pode vir mais cedo, para outros, a consequência virá mais tarde, mas o ponto é, a palavra de Deus nos ensina que a consequência virá. Como vimos no último encontro, o nosso corpo não foi feito para ser vivido, a nossa vida não foi feita para ser vivida dessa forma acelerada como a gente tem vivido. Deus não nos criou para isso. E o mundo interior sendo negligenciado, é algo que, cedo ou tarde, vai gerar uma consequência em nossa vida. E quais são as consequências deste colapso? Bem, primeiro ponto é o relacionamento com Deus. Geralmente as pessoas impelidas, o primeiro lugar aonde o colapso vai aparecer na vida dela é no seu relacionamento com Deus. Depois do relacionamento com Deus vem o relacionamento com seus familiares e amigos, que vai ser prejudicado também. Depois disso, então, vem a questão de divórcios, abandonos, isolamento e solidão, que são consequências de uma pessoa que vive somente por causa dos seus desejos. E, por último, temos as consequências na saúde, quando começam a aparecer, então, algumas doenças na vida dessa pessoa. E nessa continuidade, nesse caminho, no final dessa estrada, a pessoa tem só o seu mundo exterior, com o qual ela não consegue mais lidar e está colapsado por causa da vida impelida que ela tem vivido. Então, diante disso que nós temos comentado, eu tenho certeza que você não quer ser uma pessoa impelida, mas que ao longo do que temos falado no outro encontro, no encontro anterior e nesse, você provavelmente tem pensado que pode ser que em algumas áreas ou em alguns pontos você tem vivido como uma pessoa impelida, certo? Então, para a gente poder trazer luz a isso, porque é importante que a gente perceba e que a gente se autoavalie e entenda de fato quem somos, eu agora quero trazer então algumas características, algumas, que marcam uma pessoa impelida. Então eu vou ler aqui, e eu quero que você, enquanto eu faço essa leitura, faça também uma autoanálise de você. Então que você escute e pense se em alguns desses pontos você percebe que você faz isso, ou que você se identifica com alguns desses pontos aqui que eu vou ler. Então vamos lá. Características de uma pessoa impelida. Primeira característica: pessoas impelidas somente encontram satisfação ao ver as suas tarefas realizadas. Elas não conseguem encontrar satisfação no processo da realização das tarefas. Segundo, os impelidos estão sempre atrás de troféus e símbolos que mostram seu sucesso. Esses símbolos de sucesso são muito importantes para pessoas que são impelidas. 3. Vivem buscando superar seus limites. Nunca estão contentes com o que têm e não conseguem se alegrar com as pequenas realizações. Então são aquelas pessoas que sempre estão ali querendo melhorar e crescer, mas o problema não é querer crescer, o problema é que essa pessoa vive dessa forma e não consegue se alegrar com o que ela já alcançou ou com aquilo que Deus já está fazendo na vida dela, no caráter dela, nas atitudes dela. Quarto ponto: as pessoas impelidas dão mais importância para os resultados do que para os meios. Para elas, os fins justificam os meios. Então, se essa frase faz sentido para você, que os fins justificam os meios, você precisa rever a sua forma de pensar. 5. Os impelidos geralmente não conseguem se relacionar bem com as pessoas que não têm nada a lhe oferecer. Para eles, o relacionamento com essas pessoas, ele é inútil. Tendem a achar as pessoas desinteressantes. Sexto ponto: as pessoas impelidas são muito competitivas. Cada esforço é como se fosse um jogo. Tudo na vida é uma nova etapa a ser concluída da forma mais rápida e prática possível, porque tudo é um jogo, é uma competição. 7. Os impelidos se irritam com facilidade, vivem irritados, mas principalmente se irritam quando o erro ou aquela situação que está acontecendo está desacelerando o seu avanço. Quando elas se sentem travadas por causa de um erro, elas ficam muito irritadas. Isso é uma característica de uma pessoa impelida. 8, por último, número 8. Os impelidos, eles estão sempre muito atarefados. Veem no muito fazer uma forma de se sentirem úteis. Geralmente, enxergam no descanso uma perda de tempo. Então aqui temos 8 características para a gente poder finalizar esse encontro. Então, o que nós entendemos é, a gente precisa fugir da gaiola de sucesso.
que é essa vida baseada nas compulsões e nos desejos e naquilo que o mundo exterior quer nos proporcionar. E também precisamos nos autoanalisar se não temos vivido como pessoas impelidas. Eu quero que você faça uma autoanálise de fato nesses 8 pontos, isso é muito importante, para que você então possa se perceber. Será que eu não tenho agido ou vivido como uma pessoa impelida? E aí esse é o momento de você fazer essa reflexão, certo? No próximo encontro, nós vamos mergulhar em formas de formas práticas de vencer nessas áreas que nós falamos e deixar de ser uma pessoa impelida. Então é muito importante que você continue, certo? E que você possa agora então ao final orar e pedir a Deus ajuda para que ele venha nos fazer perceber se de fato a gente tem agido como uma pessoa impelida e encontrar formas de mudar isso, de estar atentos e de fato nos esforçando para não sermos mais pessoas impelidas. Que Deus possa abençoar a sua vida.